Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia. Nascido em 25 de dezembro de 1961, na cidade de Arapongas, Paraná. Ele é um dos maiores nomes do atletismo nacional. E eu fiz o convite porque eu precisava fazer essa homenagem. Se você é treinador, corredor, se você está na corrida de rua, na corrida de pista, na corrida de montanha, e você não tem reverência a este nome, você ainda falta chegar nesse ápice. É um dos maiores nomes do Brasil. Todo treinador tem ele como referência. E eu não tenho dúvida nenhuma que quando a gente fala em corrida de rua, em corrida de pista e principalmente em ultramaratona, ele é o nome. Eu estou recebendo aqui hoje, talvez pelo nome vocês não saibam quem é. É o Vanderlei Carlos Severiano. Ele está desde 1900 e alguma coisa. Eu não posso falar qual que é a data, mas ele está há mais de 40 anos nesse ramo. E ele está aqui hoje para bater um papo conosco e eu tenho certeza que vocês irão aprender muito. O Vanderlei vocês não conhecem, mas vocês conhecem o Mestre Branca. Seja bem-vindo, meu amigo e meu irmão. Ô, meu amigo, me arrepiou aqui o corpo inteiro. Que apresentação. Uma honra aqui estar com vocês e com você, principalmente, e poder participar, né? Nesse bate-papo, né? Nesse encontro. Você sabe que eu tenho você, além como um excelente profissional, um amigo, um irmão, né? De jornada. Você sabe disso. Muito obrigado pelo convite. Eu tive que fazer um resumo rápido, porque o currículo dele é um currículo grande. Ele é ultramaratonista, ele é o pai das ultras, né? Mas ele é formado em Educação Física pela Escola de Educação Física da Polícia Militar em 1994. Ele é pós-graduado em Fisiologia pela Unip, pós-graduado em Nutrição Esportiva, pós-graduado em Biomecânica e acabou de se formar em fisioterapia, graduado pela Unip. Branca, me diga como é ter uma formação depois dos 60 anos. Nossa. Vou falar que para mim é emocionante, porque eu sempre fui uma pessoa que adora estudar, desde criança, desde os meus 5 anos. Eu sempre fui curioso, mas cada estudo, cada curso que eu faço, eu vejo que nada sei. Parece um lema, né? Mas é um chavão, mas a gente sempre está aprendendo. E lidar com seres humanos, pessoas e poder ajudá-los. Então o estudo é muito importante. Não basta você ter experiência de vida, não basta ter só vivência. Você tem que ter conhecimento científico e principalmente clínico, para você entender ou tentar entender como funciona o nosso corpo, nossa mente. E tem informações que é claro que a gente nunca vai ter acesso, não é uma faculdade que vai ensinar, mas viver sim. A maior faculdade é a vida? Com certeza. E essa eu estou, desde que eu nasci, desde que eu tenho essa consciência, é o que eu venho fazendo, mestrado, doutorado, e ainda eu tenho certeza que tem muita coisa ainda para eu aprender. Muita coisa. Mesmo assim, você não deixou de se qualificar dentro do seu conhecimento, dentro das suas atividades, né? Uhum. Você fez cursos de pós-graduação, tem vários cursos, é árbitro, sim, né? Tem toda uma formação, mas você tem mais de 40 anos de experiência. Eu posso dizer isso para os meus ouvintes, para quem está assistindo? Com certeza. Eu acho que são experiências. O que são experiências para mim? São aprendizados que eu tenho todos os dias, né? Com cada pessoa que eu oriento,
com cada momento da minha vida também, que acaba se misturando. E é aquilo que eu falei. Por isso que eu acho muito importante essa troca de ideia com as pessoas que a gente orienta. Que, na realidade, cada palavra, cada situação, a gente vê que a gente precisa aprender mais. E com essas ferramentas que hoje eu tenho, não são suficientes ainda para poder auxiliar as pessoas na orientação dela. Não são suficientes. A gente sempre tem que ter uma mente de criança, sempre um ponto de interrogação. A gente sempre tem que ir atrás de mais informações para poder auxiliar, somente quem a gente auxilia. Legal. Eu queria saber de você se você tem noção do seu tamanho, e não estou falando da sua altura, tá? Também não tenho noção, tô brincando. Você tem noção quantas pessoas você já inspirou? Quantas pessoas você motivou? Quantas pessoas você ensinou e tem ensinado nesses mais de 40 anos? Você tem essa noção? Não tenho noção, gente. E nunca imaginava chegar onde que eu cheguei. Eu sabia que eu tinha uma missão, uma missão aqui que eu tenho. Enquanto eu estiver aqui na Terra, eu tenho essa missão, eu sigo muito forte. Mas eu não tenho noção do quanto, ainda mais com a mídia agora, né? Eu falo mídia porque, como a gente estava conversando, né? Eu sou da época lá do fax, não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha Face. Tinha, mas eu não tinha esse acesso, né? Aqui no Brasil, principalmente. Então, a minha conversa era por telefone, olho no olho. Então, não tinha essa dimensão. E hoje, com a tecnologia, eu acho que espalhou um pouquinho mais essa dimensão, vamos dizer assim, né? Não tenho nem noção, realmente não tenho. Não tenho mesmo. Pois é. Eu posso falar por mim, né? E por algumas pessoas que são nossos amigos em comuns. Uhum. Eu comecei a correr em 1996, né? E aí eu encontrava nas provas, me permita dizer, um negão de mais de 1,80 m, no meio do percurso, falando, vamos lá, guerreiro, força, vamos embora, falta pouco. E eu olhava e falava assim, cara, que cara sensacional esse cara aí. Ele está em todas as provas, né? E eu via você com a camiseta da sua assessoria, né? E falava assim, ele apoia todo mundo, ele não apoia só os alunos dele. E ali você ganhou um fã, um irmão, um amigo, um admirador e um pupilo, né? Porque quando a gente vê grandes nomes, grandes pessoas, a gente fala assim, eu quero ser só 1% do que ele é, em relação a ser um cidadão do bem, em relação a ser um profissional extremamente qualificado. E eu queria ser só 1% do atleta que você foi e que você é. Eu sou esforçado. Não vamos falar que é a genética? Você sabe que as pessoas falam assim, não, ele tem sorte, né? É a genética, ele foi privilegiado, Deus foi bonzinho com ele, mas a gente sabe que tudo isso é treinamento, foco e disciplina, né? Total. Eu costumo falar que, assim, claro que cada um tem as suas habilidades, mas Deus, de uma forma geral, né, independente de religião, cada um tem essa qualidade, cada um tem o seu defeito, vamos dizer assim, se a pessoa considera defeito. Mas o que eu busco em tudo que eu faço na minha vida? É uma lição que eu passo para as pessoas que estão mais próximas de mim. Aquilo que eu acho que eu não estou, né, rendendo como eu gostaria, eu me aperfeiçoo. Então, eu tenho uma curiosidade. Então, por que eu não atinjo aquele objetivo? Quais são os limites que eu tenho? E trabalhando somente com deficientes físicos, né? Aqueles com problemas cognitivos e tal, eu aprendi muito, né? Na realidade, eu mais tive conhecimento, né? Eu comecei a me conhecer e com isso eu aplico até hoje na minha vida, principalmente na parte de orientação de qualquer atividade física. Então, eu acho importante o autoconhecimento, né?
para depois passar o conhecimento. Então, primeiro, acho que você também tem que conhecer você tem que tentar descobrir os pontos fracos. E a vida é isso, né? Um equilíbrio, né? A gente sabe que sempre a gente está aprendendo e precisa aprender mais, sempre. E a vida segue. E eu falo para o pessoal assim, meu carro não tem marcha ré, né? Não tem. Então, é sempre seguir em frente. É isso. Legal. Você falando, né? E aí vai passando várias situações que eu vou lembrando. E eu queria saber de você, o que é mais difícil? Correr 400 metros rasos ou 100K? Ai, gente, agora eu vou falar por mim mesmo, como um atleta. Desculpa, me perdoem os ultras, mas quem já fez 400 metros sabe muito bem que é complicado, é muito dolorido. A gente sabe até pela própria intensidade, para a gente melhorar, tentar melhorar milésimos de segundo, você treina 5, 6, 7, 8, 10 anos. É um pé a mais, uma saída, uma largada, faz uma diferença, desculpe, mas outras, sendo outra, você consegue ali corrigir, melhorar, você tem vários momentos, mas quando se fala em velocidade, deu a largada, você tem que dar 110%. 100 é pouco, 110%. Então, é mais sofrido, entre aspas, exige mais 400 metros, com certeza, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Legal. Você falando em ultramaratona, você é de uma época, nós somos de uma época, que eu comecei a correr em 1996, que o grande chamariz, o grande desejo era correr 42K. Sim. Uma maratona. Sim, é um sonho. Era um sonho, era algo espetacular. Sim. Não se falava em ultramaratona, né? Se falavam muito pouco. Quantas vezes você foi chamado de maluco por ter introduzido a ultramaratona na sua vida nos anos 90? Então, eu comecei a ter, assim, foi uma coincidência e não foi. A minha história na ultra foi quando eu fiz uma promessa, né, que se meu pai não perdesse a visão no acidente que ele sofreu, eu correria, na época eu já corria a prova de maratona, né, 21 quilômetros, 10. Eu falei, se meu pai não perder a visão, eu vou correr veio na cabeça, tá, gente? Não tinha noção do que era isso. Eu vou correr a primeira prova que tiver de 100 quilômetros. Caramba. Me veio isso. E como a gente sabe que o Papai do Céu ele não é surdo, não é cego, não é mudo, ele fala com a gente também, não deu nem 3 meses. Apareceu a primeira ultramaratona em Cubatão. Eram 10 voltas de 10 quilômetros na avenida principal lá em Cubatão. Isso caiu na minha mão, assim, num jornal, né? Um jornal, não era um jornal, era um folheto, né? Que era distribuído. Olha, inédito, né? Vai ter primeiro 100 quilômetros lá em Cubatão. Os ultras aí, mais antigos, devem conhecer, devem saber. Então, e coincidência ou não, caiu o Dia dos Pais. Caramba. Aí, é claro, quando eu olhei esse papel, eu falei, e agora? Né? O senhor não é mole não, hein? eu tenho uma coisa comigo, né? Uma situação que eu falo assim, minha palavra é um documento. Então, eu procuro cumprir tudo que eu prometo. Eu tenho isso comigo. Eu falei, já que eu prometi, vou me comprometer e vou cumprir. Aí, nessa época, não se falava muito em ultra, claro. Eu comecei a treinar escondido, meus alunos, né? Mas é difícil você treinar horas e horas, né? E sem ser visto, né? Correndo, por aí. E eu fui num lugar que não tinha quase ninguém circulando, que era o Parque Ibirapuera. Tinha acabado de dar aula pro pessoal da manhã. Isso aconteceu, meu primeiro 70 quilômetros no Parque Ibirapuera, na volta de 3. Caramba. Né? Mas isso é uma história muito engraçada, porque eu tinha acabado de dar treino num sábado com o pessoal foi embora, e a gente sabe que o pessoal depois vai embora, vai tomar café, almoça e volta pro parque, circular, passear e tal. Eu já tinha terminado, alguns alunos me viram dando volta na volta de 3 lá. Né? Inclusive,
infelizmente já morreu, né? O seu Chico, que era um pessoal muito conhecido, que vendia água, Coca-Cola, aquela coisa, biscoito lá no Parque Ibirapuera. Ele ficou sendo meu posto de abastecimento. Eu falei, ó, tem água aí, Gatorade, Coca-Cola, ele me dá. Bom, só para adiantar um pouquinho esse processo. Comecei a correr, alguns alunos que estavam passeando lá me viram. Oi, Branca, tudo bem? Eu falei, oba, beleza. E me viram correndo. Mas passaram-se 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o Branquinha correndo. Aí surgiu um papo lá, acho que ele não tá batendo bem da cabeça não, aconteceu alguma coisa. Aí foram perguntar pro seu Chico, o que está acontecendo com o Branco? Ele não para de correr, já faz mais de 3 horas que ele está aqui. Ah, não sei não, né? Não vou nem falar o nome da pessoa, mas não sei não, mas ele está aí, não falou nada, só falou para eu dar água, Coca-Cola, o que tiver aí, e é isso. Aí, bom, enfim, acabei fazendo 70 quilômetros, essa distância na volta de 3, porque eu não tinha noção, gente, que era correr assim mais do que 42, né? Mas eu tinha que correr 100. Como eu vou fazer um treino? Então não tinha muito estudo, procurei estudar, ler algumas coisas na Espanha, em outros países, mas não tem nada assim orientando, né? Enfim, acabei fazendo essa prova. Levei meus pais assustados lá para Cubatão, minha família. Para onde que? Ah, vai ter uma provinha. Eu não falei para eles que eram 100 quilômetros, né? Ah, vai ter uma prova lá, eu vou participar. Só lá na hora que eles ficaram sabendo que era uma prova de 100 quilômetros. Meu pai e minha mãe olhou para mim e falou, o que você está fazendo? Ou seja, acabei fazendo a prova, depois terminei a prova. Eu falei, pai, não tem nada a ver com o senhor, mas eu me comprometi, se o senhor não perdesse a visão, eu ia fazer 100 quilômetros. Ali começou essa história de o Branca faz ultramaratona. E, na realidade, eu nunca tinha feito. Né? Eu também... aí saiu um boato aí que o pessoal... o Branca está treinando o pessoal para ultramaratona. Aí começou a surgir esse papo, né? Aí, claro, o pessoal já conhecia os russos, Valmir Nunes, né? Que foi recordista mundial, né? Dos 100 quilômetros e tal. Então, tinha o Garçom, Zé Garçom, que treinava o Centro Olímpico. Que tinha um pessoal, mas todo mundo considerado fora da curva, totalmente, né? Insano. Mas dali para frente, as pessoas começaram a associar que eu treinava ultra. Não sei de onde que veio, mas eu não queria nem saber. Para ser sincero, a minha origem... É mais assim, saúde, ligado à saúde, deficiente físico, trazer o pessoal para praticar esporte. Eu corria, claro, de 400, 821, maratona, mas eu não tinha essa afinidade, não tinha esse conhecimento, né? Essa expertise para assim, ultramaratona. Bom, enfim, de lá para cá, aí aconteceu no mesmo ano, basicamente, acho que foi um ano depois, 1999, que surgiu aí a Conrads, né? A ultramaratona Conrads, lá na África do Sul. E aí foi quando a gente começou, né, um projeto aí, e aconteceu, e de lá para cá, vocês acho que a maioria já sabe o que acontece quando se fala em Conrads Marathon, né? Muitos brasileiros, muita gente aí sonha realizar essa prova. Foi assim, basicamente, resumindo, foi isso. Na verdade, você está ali no top 3 entre os brasileiros que teve em Conrads. Eu estou falando isso já de participação, né? Antes de você, o Márcio... Márcio Miller foi o primeiro, que foi em 97, 97, se não falha a memória. Aí depois, logo em seguida, em 99, fomos nós, né? Éramos em 11, já não estava... só foi porque já tinha pago a passagem, foi lá, participou, mas não estava em condições físicas de terminar. Mas, na realidade, nós fomos em 10 e terminamos... Os 10 terminaram. Os 10 terminaram. De lá para cá, de 99 para cá, virou uma história, uma lenda. Tem toda uma história em cima da Conrads, né? Que é emocionante. E aí, né? África do Sul, só para quem faz essa prova sabe o tamanho dela. Então, eu vou te contar uma coisa aqui. Eu não sei se eu te contei, mas eu vou contar para que os ouvintes possam ter esse conhecimento. Em 2009, eu treinei uma pessoa, eu estava ainda no 3º ano da faculdade, e eu treinei uma pessoa para fazer o desafio do Pateta. Uhum. E eu conheci essa pessoa e falei, ninguém aceitaria esse tipo de desafio, porque você nunca correu nenhuma maratona. Como que você vai fazer o desafio do Pateta? Né? Correr 10, 21 e 42 em dias consecutivos. Sim. Aí eu falei, mas como eu conheço a sua personalidade, né?
Eu sei que você vai dar conta e eu vou treinar você. Uhum. E treinei em 2009, ela fez em 2010. E aí depois ela falou assim, mas eu quero algo mais desafiador, eu quero fazer mais, quero fazer outra, né? E eu falei assim, você está procurando um treinador, depende, eu vejo que você quer correr montanha e você quer fazer outra. Então, eu vou te indicar 2 pessoas. Se você quiser correr montanha, você vai procurar uma pessoa chamada José Virgínio de Moraes. Sim, Esse cara, ele é o rei da montanha. sim. Né? Eu ainda não estava na montanha em 2009. Mas se você quiser fazer ultramaratona, você vai ter que procurar um cidadão chamado Branca. E essa ultramaratona que você falou, ele é o pai lá. É. O nome dela é Eliane Lilica. Nossa, ela Ela falou. Ela é Isso uma das verdade. pessoas que me ajudou muito na minha formação, né? Como pessoa, me ajudou de uma maneira que a gratidão é eterna. Entendo. E eu fico muito feliz quando eu vejo que a minha indicação deu certo, porque ela teve lá em Conrads, Teve. já fez outras maratonas, Sim, né? E esse é o grande êxito, porque muitas vezes, né, Branca, a Sim. determinação de uma pessoa, o querer, sim. a vontade, faz uma grande diferença. Né? Nossa, na vida faz. E a Conrads, desde 99 para cá, eu vou falar aqui para você. Mesmo aquelas pessoas que já fizeram 17, 16, 15 Conrads, a gente sabe que cada ano é diferente, totalmente diferente. O desafio não é a Conrads, o desafio é você se preparar, se desligar, desvincular, ter disciplina, determinação, cuidar de lesões, os bastidores. Os bastidores para chegar até lá não é fácil, porque cada um carrega a sua mochila da vida no seu dia a dia, família, e aí vai, trabalhos. Então isso exige demais, você tem que ter muita determinação, muita perseverança, muita resiliência. Não é fácil se preparar para qualquer tipo de objetivo, mas a Conrads, principalmente, ela mexe muito com o seu emocional. Né? Você vai abrir mão de várias coisas, né? De família, se divertir, comida, e aí vai. Né? E sem falar os seus limites físicos e mentais. Né? Eu acho que o que pega muito, acho que pela experiência que eu venho, né, orientando as pessoas, acho que a parte mais difícil não é a preparação física, é a preparação mental. Eu acho que você conseguir desvincular seus problemas extra, né? Que quando você coloca uma camiseta, um tênis, um shorts, você tem que esquecer teus problemas lá fora. Você tem que deixar lá fora para depois voltar e pegar. Isso é difícil. E os treinos, ele acaba te consumindo também energia. E te coloca todos os dias em xeque. Será que eu vou conseguir? Então, a gente sempre vai ter dúvidas se vai terminar uma prova, por mais preparado que você esteja. E aí entra a parte psicológica, mental, que é muito importante também, que eu acho. Não é só a preparação física. Aí, claro, entra um conjunto de profissionais, né, que precisam também trabalhar, orientar, dar um suporte para aquela pessoa. Né? Às vezes, um profissional já é o suficiente, desde que ele tenha capacidade, conhecimento e ser humano, porque você está lidando com humano ali. Né? Então, aí tem outras variáveis para você. Por isso que eu falo que eu sou um instrumento, eu sou uma ponte, eu não sou o mestre, não sou o cara. Eu sou uma ponte, eu sou uma pessoa que tem muitas informações, né? Pelo que eu venho aprendendo até hoje, tenho vivências e também eu sou uma pessoa que eu acredito sempre naquela pessoa que vem me procurar. Eu acredito nela, né? Mas primeiro eu vou explicar para ela, existe um lado legal e o lado não legal. Vai ter um preço, que o corpo também ele não perdoa, né? Então, tudo tem um preço. E o corpo cobra isso também. Então, eu tenho que deixar a pessoa o mais seguro, mais
mais informações, por isso que eu venho estudando sempre. Quanto mais informação eu puder passar para aquela pessoa, aí ela vai falar, não, eu quero mesmo. Aí sim, aí eu entro. Isso é minha meta. Minha meta é preparar a pessoa para realmente é o momento certo para você fazer isso, não é? Então eu tenho que mostrar os parâmetros, todos os parâmetros, positivos e negativos. Então essa é a minha função. Você falou sobre o treinamento mental. É o fator predominante porque você vai estar muito tempo sozinho consigo mesmo? Sim. E aí você precisa estar se suportando, que é essa briga interna da mente com o corpo? Sim. Sim, porque o que eu vejo todos esses anos, eu falo assim, gente, o treinamento vai ser, entre aspas, relativamente fácil. Vai ser difícil vocês desvincularem doença na família, perdas na família, rompimentos de relações, crises financeiras, lesões e o que vem. Porque o que eu falo? Quando eu coloco um short numa camiseta, isso é um treino, isso eu faço desde criança. É por isso que as pessoas, nossa, tudo que você faz, você se dá bem. Não é bem assim. Eu me preparo para aquilo que eu me proponho a fazer. Quando eu falo me preparo, a gente tem que ser um pouco mais egoísta. O que é ser egoísta? Você tem que desvincular as outras coisas que estão ao seu redor. Família, seja lá o que for, para aquele objetivo. Por quê? É seu sonho, é sua vida. E as pessoas têm que respeitar, têm que me respeitar. Porque se as pessoas me amam, me adoram, né, é do jeito que eu sou. Eu não vou ser falso de falar para você, olha, cara, eu vou te ajudar, sendo que eu preciso de ajuda. Então, a corrida é assim, quando você coloca um objetivo que ensina, né, para a vida, eu trago isso para a minha vida, quando eu tenho um foco, um objetivo, eu fico focado naquilo. É claro que eu não, você não olha para as outras coisas, não é bem isso, mas eu dou uma porcentagem para cá, mas meu foco é esse. Não espere 100% de mim nesse objetivo que não é meu, é seu. Então, imagina uma fatia de bolo, eu divido minhas responsabilidades, né, a minha vida pessoal, mas aquela porcentagem maior é minha vida, é o que me move, que me mantém vivo, que me mantém saudável, a mente saudável. Então, exige sim uma força mental, porque assim, acho que na vida não é fácil você ficar remando contra o mar, né? Não é fácil você enfrentar um vento, porque um papagaio só sobe no ar, vento contra, nada a favor. Então, você vai enfrentar, durante o período de treinamento e preparação, várias coisas que vão querer fazer com que você desista daquele objetivo principal. Por isso que eu falo, a corrida em si, ela te prepara para a sua vida. Que tem momentos que você precisa pensar em você. Porque a gente se dedica muito às pessoas que estão ao nosso redor, se dedica à profissão, mas se você não tem uma saúde física, mental, espiritual, religiosa dentro do controle, você não vai ajudar ninguém, você vai atrapalhar e você vai morrer, você vai perder a vida por isso. Então, eu amo viver, né? Eu amo as pessoas, mas primeiro eu me coloco em primeiro lugar. Se você acredita em Deus, acredita numa entidade espiritual, ela está no universo, sim, mas ela está primeiramente dentro de você. Então, se você não cuida de você, você não está cuidando de Deus, não está cuidando, não está respeitando o que você prega. Eu sou uma pessoa que eu prego e respeito, mas eu me amo. Legal, é isso. Legal. Ouvindo você, olhando para você, não parece que de 1981 a 1999 você foi um policial militar? Eu estou falando... Tenho vários amigos, alunos da Polícia Militar de São Paulo, a quem eu tenho um grande respeito e admiração. Estive na escola da Polícia Militar, né, tempo atrás, dando uma palestra. Eu falo pela paz de espírito,
pela forma que você... as pessoas falam normalmente, já perguntaram para mim se eu era militar, pela minha cara de carranca, pela minha cara de bravo, né? Você é militar? Não, não sou militar, porque as pessoas têm essa, né? Sim. Tem essa ideia de que um Sim. militar ele é extremamente rígido, bravo, e você tem uma parte que todos adoram e que acaba forjando muito carinho e amor, essa paz de espírito. Onde você encontra essa paz de espírito? Essa paz de espírito eu encontrei e venho aperfeiçoando cada vez mais na minha jornada aqui, em cima das dificuldades que eu enfrento todos os dias, né? É claro que isso... o que eu aprendo a olhar? Eu falo assim, puxa, eu tô cheio de problema, mais este problema, mais este, né? Todos os dias a gente tem problemas e todos os dias a gente é testado. Quando você acorda, se você for olhar, estar atento a isso, você vai perceber que você acorda, você vai sair da sua casa, você olha, pô, dá medo de sair, a gente lida todo momento entre, eu acho que existe uma linha entre a vida e a morte, né? A morte eu respeito, a vida eu procuro viver. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio eu venho desenvolvendo desde criança, porque, como eu falei, eu sempre fui autodidata. Eu fui uma criança muito doente também e vi meus pais terem muitas dificuldades na vida e algumas dificuldades, e passaram por muitas coisas que eu também passo hoje, que eu já passei como adulto e eu continuo aqui. E isso eu valorizo muito meus pais, porque meus pais, com todas as dificuldades, com todas as situações que eles passaram, eles em nenhum momento deixaram de ser o que eles são. Então, isso para mim se chama caráter, identidade, essência. Então, eu carrego essa essência, eu sei muito bem de onde que eu vim, eu carrego um nome da minha família que eu honro da melhor forma possível, né? E então isso me traz assim uma disciplina para não deixar se influenciar pelas coisas que tentam tirar você do controle. E isso é uma prática, né? E é todo dia. Então, quando eu vejo algumas pessoas em situações difíceis, e muito mais do que a minha, porque hoje eu posso dirigir, eu posso comer uma pizza, durante a semana um macarrão, que eram coisas que eu só comia quando tinha nos finais de semana. Então a gente começa a dar valor a tudo que a gente tem. Então eu acho que isso faz com que você seja mais simples, mais humilde, e você acaba percebendo que as coisas simples é onde que tem o verdadeiro valor. Por exemplo, pessoas, seres humanos de verdade, que a gente sabe que existem máscaras, né? Mas isso você vai... Chega uma determinada parte da tua vida, você fala, isso eu quero, isso eu não quero. Então, é você aceitar aquele presente que as pessoas ou o universo te traz, ou não. Então, eu falo não. Eu aprendi a dizer não para muita coisa. Principalmente eu deixar de gostar da minha vida, deixar de gostar de quem eu sou, sabe? Então, eu me amo, eu sou muito forte nisso. Então, eu não, independente da minha cor, independente de onde eu vim, né? Mas eu conquistei, eu cheguei até aqui graças a essas adversidades que acontecem todos os dias, tá? Então, minha vida não é fácil. Para quem está para as pessoas que estão mais próximas de mim, que me conhecem nos bastidores, sabe que cada dia é uma conquista, é uma luta. E eu aprendi a agradecer, que toda vez que eu acordo, eu agradeço, eu falo, obrigado. Muito obrigado por me dar a oportunidade de eu seguir em frente, realizar meu sonho e conseguir poder ajudar as pessoas de uma forma real, verdadeira, que já tive profissionais falar, você jamais vai conseguir manter esse teu jeito de ser na tua profissão, independente se você era policial militar ou professor ou atleta. Que eu já tive experiência falando mais como atleta, eu já tive numa competição, uma pessoa falou assim antes da largada, tomara que você quebre suas pernas. Isso acontecia comigo. Aconteceu assim, alguns segundos antes, pós o aquecimento, a hora que eu fui para a saída de bloco, a pessoa falou isso, tomara que você quebre as suas pernas. Caramba.
Isso eu tô falando uma coisa simples. Profissionalmente também acontece isso. Tem pessoas que a gente sente quem é de verdade e quem não é, quando a gente olha nos olhos. E eu sou uma pessoa que não olho só nos olhos, eu olho na alma, o que está por trás da pessoa. É por isso que eu intimido muita gente. Não coloco medo, mas eu mostro quem eu sou. Meu pai sempre fala que eu pareço um urso. Sou bonitinho, fofinho, mas para quem já viu o urso, eu acho melhor não ver. Acho melhor não ver. Você falou que intimida muita gente. Eu ia falar o contrário. Você cativa muita gente. Cativo, mas também eu intimido. Tem pessoas que olham, elas não ficam próximas. Porque eu sou verdadeiro. Então, mas essa parte, para quem é de verdade, é muito cativante e você quer ter próximo, perto de você. Sim. Né? E você começa... Eu tô aqui, pessoal, vocês têm noção? Eu ia fazer essa pergunta. Se eu estou aqui com o Branca, treinador, se eu estou com o Vanderlei, né? Se eu estou com o atleta, ou se eu estou com o modelo. Porque ele veio numa estiga. Dá uma olhada. Para você. E ele fala de tantas dificuldades, né? Fala assim, minha vida não é fácil. Aí você fica... Eu tô aqui olhando, e vocês também estão olhando em casa, um negão bonito desse, com 61 anos, o corpo... Não, eu não vou falar do corpo, porque... Vai que, né? Eu estou fazendo muita propaganda, né? Estou fazendo propaganda demais. Mas é uma pessoa que a gente começa a admirar por todas as vírgulas, por todos os pontos, desde a parte pessoal, a parte profissional, como ele se comporta diante das pessoas. É por isso que ele está aqui hoje. E eu precisava do Branca aqui para fazer essa homenagem, porque as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente gosta, a gente faz homenagem em vida, né? E ele ainda é um garoto. Embora o RG dele fala em 1961, nasceu no dia de Natal, né? Uma data muito bem comemorada. Com certeza. Eu poderia dar 1991 a sua data de nascimento. Próximo do quando você começa a sua formação em educação física. Sim. Por sua alma ser uma alma leve, por você ser uma pessoa leve. E passei por várias dificuldades para chegar até aí, viu? eu imagino. Mas você falou do urso. O abraço do urso, ele é muito bom. Sim. E muito gostoso. E é verdadeiro. E é verdadeiro. Sim. Mas se ele perceber que do outro lado não tem uma pessoa verdadeira, ele vai colocar as garras e esse abraço vai ser um abraço dolorido. Né? Não é porque eu não vou largar. Mas, mestre, qual que é a grande dificuldade em 2023 em trabalhar com as pessoas, em treinar as pessoas? Você tem falado da parte mental. Da forma que você vai descrevendo, parece que é o grande obstáculo ou o grande desafio você lidar com o ser humano no dia a dia e não com a questão do treinamento físico. Então, o que eu aprendi todos esses anos orientando as pessoas, tá? De uma forma geral. Né? As pessoas normalmente vêm por indicação, até hoje. Eu percebo que quando a pessoa procura um profissional, né, independente de saúde, de esporte, né, de uma forma geral, ela precisa de socorro. Né? E as pessoas que me procuram para treinar, é uma das perguntas que eu sempre faço, né? Por que você quer correr uma ultra? Por que você quer começar a correr? Por que você quer começar a pedalar, nadar, né, de uma forma geral? Por quê? Isso, independente se a pessoa está presente ou não, tá? Eu gosto que as pessoas também escrevam, porque eu não sei se você já fez esse teste com você mesmo, mas quando você pensa uma coisa e quando você vai escrever, é totalmente diferente. E normalmente quando você coloca no papel, você lê, você vai saber se aquilo é verdadeiro ou não. Né? Isso é uma forma, uma técnica que eu uso. Né? E tem aquela também, quando você hoje usa a tecnologia, porque eu treino muita gente online, que aumentou muito nesse período de Covid, né? Pós-Covid, né? Que a gente estava até brincando que eu comecei a me aventurar da aula, né? Via celular, que não estava acostumado com isso.
Mas o que eu vejo? Eu vejo assim, atrás do objetivo dela querer correr, ultrapassar os limites, primeiro eu quero saber se ela não é uma suicida. Porque é que eu falo, quando eu olho para uma pessoa, eu sei que atrás daquela pessoa existe um pai, uma mãe, um sobrinho, um neto, um filho. Tem outras coisas que, às vezes, a pessoa ela usa o esporte como uma fuga. E, às vezes, ela usa determinados desafios que ela coloca físicos para tentar resolver os problemas dela. E a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita sensibilidade e a gente tem que treinar muito isso para tentar detectar realmente se a pessoa ela quer aquilo. Não estou falando se ela consegue. Né? Eu tenho N exemplos de pessoas que muita gente achavam que ela não ia conseguir superar aquele desafio. Ela conseguiu, com menos. Eu costumo falar que menos é mais, às vezes nos treinos. Tá? Mas desde que seja com qualidade. Então, o que eu vejo hoje, a minha responsabilidade é muito grande. De eu chegar e falar verdadeiramente para a pessoa, olha, eu acho que não é o teu momento de você ir para aquele objetivo. E quando eu falo isso, eu não falo só baseado em conhecimento técnico, científico, profissional. Eu falo baseado também, uso essa palavra, nas informações que ela me passa e pelo histórico de vida que ela está, o momento que ela está de trabalho, de estudo, de emprego, pessoas doentes. Eu falei, eu percebo que você quer fazer esse desafio, mas você está ligado a esta pessoa que está precisando de você aqui. Então, eu coloco a pessoa sempre em xeque, porque ela precisa ter... Voltando lá que eu falei lá atrás, ela tem que ter 110%, 100%, ela tem que ter uma fatia do bolo realmente maior para ela. Será que ela vai ter condições de segurar essa onda? Essa dificuldade que ela tem ali fora? Então, por exemplo, eu quero correr uma outra. Né? Eu falei, legal, eu vejo o histórico dela, se ela já tem experiência, práticas e tal. Aí eu também analiso o momento que ela está. Bom, qual é o teu emprego, qual é o teu trabalho, você é casado, né, tem filho e tal, que eu procuro conhecer mais a pessoa, o ser humano, não só o atleta. Então, a minha visão é bem ampla. E aí eu falo, olha, me perdoe, me permita e me perdoe. Mas eu acho que você precisa, nesse momento, resolver o teu problema em casa. Eu acho que você precisa primeiro resolver essa situação do teu trabalho. Eu acho que você precisa resolver essa questão financeira, para você não ir para aquele objetivo e se frustrar. Então, aí eu coloco a pessoa em xeque porque ela vai parar. Eu já ouvi isso muitas vezes. Pô, mas você não quer me treinar? Falei, a minha função aqui é treinar, é treiná-lo. Mas eu não estou aqui só para treiná-lo. Estou aqui para te preparar para uma realização de um sonho. Então, eu estou te colocando, fazendo com que você fique com os pés no chão, analise tudo isso para depois você falar, eu vou. Por quê? Já desde mais de 40 anos que eu vejo, eu oriento as pessoas. Já vi pessoas casarem, se separarem, perderem entes queridos e estar numa prova. Aí volta com sentimento de culpa. Ah, porque eu não pude ajudar, não pude... Então, eu acho que assim, a minha função é essa. É fazer com que a pessoa olhe tudo ao seu redor e fala, eu vou. Ela tem que ser firme, porque a partir do momento que ela decide, eu falo, agora prepare-se para os meus treinos, que os meus treinos agora vai te sugar. Eu vou tirar a energia sua, vou fazer se treinar para você conseguir, mas você vai ter que passar primeiro pelos meus treinos. A prova é a parte mais fácil. Agora, a tua preparação até lá, eu vou exigir. E aí eu preciso do teu feedback também. Tá? Então tem que ter um compromisso meu e um compromisso da pessoa comigo. Que aí eu vou ser profissional. Aí ele já resolveu aquela situação, eu já não vou mais mostrar o lado, né, vamos dizer assim, da vida pessoal dela. Eu vou falar, eu vou ser seu orientador, seu treinador, seu professor. Aí esqueço as outras coisas nesse primeiro momento, claro que não, mas eu já começo a aplicar o treino. Eu falo, quero que você faça isso. Aí ele já tem um compromisso comigo. Aí minha consciência, meu coração, minha alma fica tranquila. Aí eu falo assim, ó, foi você que pediu, você se inscreveu, você quer ir, agora você vai ter que treinar. Ou você desista agora, para não se arrepender depois. Então, eu acho que eu como atleta, nunca arrumei desculpa. Ah, é porque estou cansado, porque está machucando, porque Gente, eu sempre trabalhei desde os 14, 15 anos. Eu sempre estudei,
E sempre treinava 3 períodos, trabalhando, estudando. E não tinha os melhores tênis. Eu tenho um relógio que o pessoal tira até sarro de mim, que eu tenho um Cássio. Eu uso Cássio aqui. Caramba. Eu não uso GPS. Tá? Agora eu ganhei uns GPS aí porque me deram para eu poder treinar. Mas eu nunca. Eu uso um relógio, eu uso percepção. Isso é uma relíquia. Né? Então o pessoal brinca comigo pra caramba. Mas então eu acho que assim, quando você se compromete a fazer algo, eu acho que você tem que fazer, ir lá e se dedicar pelo menos, perseverar. Eu não sou um grande atleta, mas eu sou um cara perseverante, sou um cara disciplinado quando eu me comprometo a fazer algo. E aí não tem desculpa, né? A desculpa vai ficar comigo, eu não vou ficar dando desculpa para ninguém, porque eu sei onde que eu erro, eu sei onde que acerto. Então essa consciência que eu passo para as pessoas que eu oriento, eu falo, você sabe onde que você errou. Você sabe que você fez aquilo a mais, você deixou de suplementar, deixou de hidratar. Aí eu... Por quê? Precisa ter isso. Você tem que ser verdadeiro, porque a pessoa vai ficar se enganando o resto da vida. Isso, é por isso que eu falo, o esporte educa. O esporte te prepara para a tua vida. Não é só para o esporte, é para a tua vida. E você também começa a encarar a tua vida profissional de uma forma diferente. Então, o esporte, ele me educou, ele é a minha essência. Eu sou verdadeiro comigo, eu não sou... Porque não adianta eu falar uma coisa aqui para você, eu sair daqui, minha consciência fica pesada. Então, eu tenho que ser verdadeiro. Quando a pessoa pergunta para mim, eu vou ser sempre verdadeiro. Eu falei, você tem certeza que você quer ouvir isso? Esse papo que eu tenho olho a olho com as pessoas é assim, né? Quem quer, né? Mas eu falo, se tem certeza, eu tenho. Então, tá bom. Então, você paga. Porque o corpo também não aceita você ficar... né, fazendo um treinamento que a gente sabe que não é saudável, né? Até um ponto é saudável, mas a partir daqui para lá não é saudável. A gente tem que dar um jeito profissionalmente de poder preservar a vida, a saúde, né? E quando você coloca um desafio, a gente sabe que já sai da saúde e vai para o esporte. E esporte, a gente, dependendo, a gente sabe que não é saudável. São coisas diferentes. Então, é essa consciência que eu falo. Se você quer fazer isso, você vai ter que se cercar de profissionais para poder te orientar, para tentar agredir menos possível a tua mente, teu coração, a tua alma e o teu lado social, família, e aí, trabalho, e aí vai. Né? Então, é uma preparação que eu acho que tem que ter esse lado mental também, consciência. Legal. Ô, mestre, ouvindo você falou do seu relógio Cássio, né? Hoje, em 2023... Desde da virada do milênio, existe muita tecnologia, existe muita informação. Sim. E tem um fenômeno que mudou a corrida, que são as redes sociais. Sim. Algo que a gente, lá no início, não tínhamos. É verdade. Você falou sobre autorresponsabilidade. Você falou sobre autodisciplina. Você falou, em outras palavras, se quer fazer algo grande, seja grande, não seja medíocre. Sim. Como lidar em 2023 com tantos egos querendo fazer o que o outro está fazendo e não o que ele deveria fazer? Vou te dar uma resposta simples. Olhar para você. É saber você. Olha para você. Eu uso muitas pessoas como referência, profissionais. Eu falo, cara, eu sigo aquilo lá, eu quero aprender. Mas adapte para você. Mas seja realista. Né? A gente vê vários aplicativos de treinamento, profissionais orientando em várias áreas, tá? Não estou falando só de corrida, na área de saúde. Eu sempre estou pesquisando, orientando e vou averiguar se aquilo serve para mim, se é adequado, eu adapto, né? Então, essa questão, posso até falar na questão de treinamento. Antigamente, a gente falava assim, olha, o atleta, o aluno, você vai caminhar para ajudar no regenerativo. Eu quase apanhava. Não, eu sou atleta, eu não sou marchador, não vim aqui para fazer caminhada, eu gosto de correr. Então, isso lá em 1995 eu apliquei. Eu fiz uma maratona do Blumenau, correr e caminhar. Eu fiz uma experiência comigo. Claro que minhas condições me permitiam fazer isso. Mas eu percebi que colocando caminhada para alguns outras ajudava a lesionar menos. Então, eu acho que assim, tem informações que você tem, mas você tem que se adaptar. E com esses egos, eu filtro.
Eu não vejo. É aquilo que eu falei para vocês, assim. Eu cheguei num ponto que eu sei o que eu quero, o que é importante para mim e o que não é. No meu momento. Tá? Então, eu aprendo com os acertos e erros de outros profissionais e tento fazer o meu... Né? Eu bato no liquidificador, coo e vejo o que é importante para mim e o que não é. Então, eu nunca tive adversário em corrida, não tenho adversário profissionalmente falando pelo fato de ter assessorias. Eu acho que cada um tem um perfil, acho que tem públicos para todo mundo e o ego está dentro de cada um. Né? Eu acho que isso eu olho para mim, eu nem vejo as pessoas, isso não me abala, porque não me pertence. É aquela história do presente, esse presente não é meu, eu sei quem eu sou. Eu sei do que eu sou capaz de fazer. E eu sei o quanto me dedico na minha profissão, missão. Né? Então, isso não me afeta. Não... É muito legal ouvir isso de você. Eu uso uma palavra que é: eu não me vendo pelo seu desejo. Eu tenho um valor, eu não tenho um preço. Exato. Já tive vários convites. Já tive vários convites vindo de alunos, de algumas marcas. Eu tenho um valor e o meu valor é a hora que eu durmo. Eu fico tranquilo. Porque algumas pessoas diriam para você: você tá maluco? Você tá rasgando dinheiro? Já ouvi falar isso. Né? Sim. Porque elas acham que você tem um preço, e não é um preço, é um valor. Eu posso até falar aqui, falar um pouquinho do ego, né? Falando um pouquinho do ego, então acho que eu sou a única assessoria que foi patrocinada pela Petrobras. Certo? Isso foi lá em 2000 para cá. E eu posso falar hoje, que já aconteceu. Então, eu estava num momento particular muito difícil, pessoal, família, doença, né? Eu tenho até ente querido, família, que eu não, né, infelizmente perdi. Eu estava numa situação muito difícil. Para quem não sabe, eu sou filho único, né? Meu pai vai para 4 anos, que morreu de Alzheimer, 22 anos. Minha mãe mora ainda no Paraná. Então, assim, naquele momento, em 2000, eu tive uma proposta da BR Petrobras, graças a muitos guerreiros que continuam até hoje comigo treinando, e indicações de pessoas, né, do presidente que reconheceu o meu trabalho. Fiz um trabalho com os funcionários, né, e alguns continuam até hoje, e fui patrocinado. Eu não tinha uniforme naquela época. Então, para quem não sabe, eu fiquei 3 anos... Quando eu sempre tive outras profissões, graças a Deus, sempre tive 2 empregos ou mais. E eu fiquei 3 anos dando aula de graça no Parque Ibirapuera, aos domingos, porque tinha outras profissões. Os próprios alunos falaram: poxa, Branco, você tem que cobrar da gente, você abre mão do seu dia para você vir aqui orientar a gente. Eu era atleta, estava em formação em educação física, mas eu já orientava as pessoas de graça. Fiquei 3 anos sem ter um uniforme. E as pessoas chamavam que a gente era a equipe sem uniforme. Só tinha o Pão de Açúcar na época, que tinha uniforme, né? Então, a gente não tinha uniforme. E, nesse momento, veio essa proposta e entrou um dinheiro X, Y, Z na minha conta. E era um momento que eu não tinha nem saldo no banco, pedia dinheiro emprestado para minha família, né? Não tinha nem nome na praça, Serasa, e aí vai. E tudo conspirava para eu, né, resolver o meu problema pessoal particular. E eu vi de muita gente isso, próximos, falar: pô, agora você consegue pagar a tua conta, você consegue fazer isso, consegue dar uma entrada na sua casa. Né? Eu não tenho imóvel até hoje, tá? Mas, graças a Deus, meus investimentos estão aí, nos meus filhos e na família, né? Então, tinha tudo para eu me vender, como você mesmo falou. Eu não me vendi. E, graças a Deus, eu olho aqui de frente para você, saio na rua com maior tranquilidade. Ajudou muita gente, ajudou a equipe, me ajudou a crescer. Tanto é que foi renovado quase 3 vezes o contrato de 1 ano. Né? E eu adesivava o carro, comprei o uniforme para todos os alunos, e minha equipe, pagava a viagem, prestava a conta. E isso sempre fiz. E a minha situação, ninguém sabia. Né? Então, eu sempre segurei a onda. Então, eu falo que... Mas isso é integridade, é minha essência, é minha família, é meu nome. É o que me faz dormir tranquilo todos os dias, mesmo passando por dificuldades. Esse valor eu não abro mão. É muito caro. Muito caro. Eu estou aqui com um sentimento,
porque quando a gente tivemos um encontro agora numa corrida de montanha recentemente, e eu falei, vou levar você no podcast, porque a gente tentou marcar essa conversa à distância na época da pandemia, não deu certo por causa da agenda, mas eu preciso levar você lá. E meu sentimento aqui agora é que a hora voou. Sim. E eu não consegui falar metade do que eu gostaria de perguntar para você. Eu vou pedir a você e os nossos ouvintes gostaria de ganhar esse presente, de tê-lo aqui na parte 2, Tá bom. porque a gente falou apenas da página 1, Mestre Branca. Obrigado. A gente tem pelo menos aí umas 50 páginas para conversar. Vai virar um Netflix, né? Temporadas. É muito bom ter pessoas como você, e a gente não veio aqui falar de nada muito técnico, a gente veio aqui falar Até perguntei para você. da essência, né? Sim. Do que é viver, do que é o Branca, do Sim. que é o Branca atleta, treinador, Sim. professor, modelo, Opa! né? Dia dos Pais aí. Dia dos Pais, a CIA aí fez uma propaganda muito legal no Dia dos Pais agora. E eu preciso de você aqui novamente porque será uma honra. Nós tivemos aqui uma aula de um ser humano ímpar, que talvez lá em 1980, 1990, até o ano 2000, as redes sociais elas são de 2010 para frente. Então, muita gente, a nova geração, não conhece. Quem começou a correr há pouco tempo não sabe quem que é o Branca. A corrida de rua do Brasil passa por esse nome, Mestre Branca. As outras maratonas, ao lado do nome, entre parênteses, tem Mestre Branca. Não tem como a gente não fazer essa homenagem, render essa homenagem e esse reconhecimento a esse ser humano extraordinário. Eu falo aqui porque eu sou um fã. Eu sou um treinador, sou um corredor, e eu falo assim, cara, eu queria ser 1% do que esse cara é, porque ele é um cara sensacional. Ele falou que é um urso, mas eu só vi a doçura, porque a gente recebe o que a gente entrega para as pessoas. É verdade. E você sempre me entregou muito amor. Você sempre me entregou muito carinho, seja onde for. A gente pode ficar sem conversar meses. Sim. Quando a gente fala, e aí, beleza? Parece que a gente conversou ontem. Verdade. Branca, eu estou aqui com 2 livros, Sim. Nos Limites da Loucura, do João Roberto de Souza, Sim. e A Essência da Mente no Esporte. Mostrar aqui, foi patrocinado pelo Branca Esportes, né? Isso. Esses 2 Bons livros. anos atrás. Conta um pouquinho dessa história pra gente, aí rapidinho, né? Porque nós vamos ter o episódio 2. Fique tranquilo. O 2, o 3, o 4 e o 5. Fique tranquilo. João Roberto, para quem já tem alguns aninhos, né, na praça, ele dava aula na Faculdade Santana. E ele foi uma das pessoas que foi basicamente o primeiro treinador de ultramaratona aqui no Brasil. Ele treinou Valmir Nunes e Maria Auxiliadora. E eu tive a honra, ele foi policial militar, eu tive a honra de ser o aluno dele na aula de psicomotricidade. E a gente se identificou. Ele está aí, para quem conhece. Tião Moreira conhece, muita gente. Depois, eu acho que ele é uma referência, é uma pessoa que já tem, né, já uma boa experiência, mas um amante do esporte. E é uma das pessoas que eu tenho como referência como ser humano, simples, e com um conhecimento científico maravilhoso, e ele sabe muito sobre ultra, essa questão, né? E tem várias histórias sobre ele, e ele fez esse livro, que ele pediu ajuda, que na época ninguém estava interessado em ajudá-lo a imprimir, né, a fazer, juntamente com a sua companheira Leone. Eu olhei, ele me deu os rascunhos, eu tenho as folhas até hoje, datilografadas, escrita à mão. Eu falei, eu vou te bancar, eu vou bancar isso aí porque eu sei que é verdadeiro. E aí tem a história da ultramaratona, inclusive a primeira ultramaratona oficialmente foi em Uberaba,
E se a gente for ver a história da Ultra, começou em 1171. Caramba. Então, eu acho que eu estou trazendo aqui de coração para você estes 2 livros, representando o João Roberto, que é o Robertinho, para quem tem mais intimidade, ele é de Santos, lá também. Então, eu estou trazendo uma novidade que eu acho que muita gente não sabe a história da Ultra, e inclusive da primeira mulher que participou e como nasceu a Ultra, que foi através de marchadores, né? E tem uma história aí muito legal que acho que você vai se divertir, acho que você vai conseguir. Então, aqui, através dele, do conhecimento dele, estou aqui entregando para o meu amigo, irmão, uma história de uma pessoa que criou aí, inclusive, o nome de João, acho que foi João Carlos, João do Puller, não, Ademar Ferreira de Barra, foi o primeiro troféu, ele entrou no projeto de criar esse nome, primeiro troféu Brasil com esse nome. Ele era professor da Faculdade Santana. Eu tenho certeza que muitos atletas aí mais antigos vão se lembrar dele. E aí está uma simplicidade, um livro, mas aí tem muitas informações de uma pessoa experiente. E aí tem muitas histórias que muita gente não sabe. Legal. Eu vou depois presentear 2, porque eu vou ficar com um para mim. 2 ouvintes ou quem assiste aí com o brinde que você trouxe aqui da sua assessoria, né? Eu gostaria que você deixasse aí uma palavra final para os nossos ouvintes, para quem está assistindo, suas redes sociais. Fique à vontade. Muito obrigado. Eu que O agradeço. tempo voou. Com certeza. Foi sensacional. Que bom. E eu quero você aqui de volta. Estarei de volta. Bom, gente, as redes sociais é isso. É Instagram, que está escrito Professor Branca. Tem o Van Severiano, que é o modelo. Tem o Instagram da Branca Esportes, né? E tem do Instituto também. Mas, com certeza, ali estou à disposição e que eu puder ajudar. E falando um pouquinho, acho que uma palavra que eu deixo aqui, tá? Para todos, eu acho que assim... primeiro olhe para você, né? Eu acho que antes de você use as pessoas como referência, mas não esqueça de olhar para você e qual momento que você está. E toda vez que você for tomar uma decisão na vida pessoal ou particular, né? Ou no esporte, pese bem, né, a tua decisão para você não se arrepender depois, porque eu acho que a pior coisa que tem é você decidir e se arrepender. Então, preparem-se, né? E a tecnologia acaba influenciando, leva a gente muito no tudo para ontem, né? Mas olhe um pouquinho para você, não esqueça da sua essência. E não esqueça que toda ação tem uma reação e quando você fazendo bem ou mal, é o que você vai colher no futuro. É isso. Sensacional. E eu já pensei aqui no tema do episódio 2. Que bom. A ultramaratona não pode ser uma autopunição. Exato. Eu acho que a gente tem uma boa reflexão sobre esse tema, porque você discorreu aí algumas palavras que a corrida, ela não pode me maltratar. Exatamente. Ela não pode ser uma fuga. Ela não pode ser uma autopunição. Não pode. Tem aí uma reflexão importante para a gente trazer no episódio 2, que vai ser logo na sequência desse episódio aqui. Meu irmão Branca, Obrigado. meu amigo, meu mestre, sem palavras para Obrigado. agradecer você nesse dia de hoje. Agradeço pela oportunidade de mostrar um pouquinho que existe o Branca, que é uma entidade, mas existe o Vanderlei aqui, que é o motor principal do Branca. E esse é o cara, é o turbo. Todos eles aí que ele falou, todos um negão bonitão, charmoso, cheiroso. Tomei até banho hoje, gente, para mim falar. Simpático. Ó, eu quero chegar aos 60. Eu queria chegar aos 60 nesse nível, nesse alto nível. Mas não é sorte, não. Não é genética. Não é. É dedicação, é treino, é foco, é disciplina. É ser forjado dentro das dificuldades. Como ele bem disse, a vida não é um doce como todo mundo imagina. É verdade. Um abraço, pessoal, e até a beijo. próxima. Até mais, gente. Valeu. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537.
E a LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte é a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelo esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto na